O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do sábado passado, dia 23 de julho. OMS declara emergência global por aumento de casos de varíola de macaco. Antes de tudo, eu vou falar aqui no ar, tá? Você gravando, que a Vivian, ela está tímida, né? Inclusive, é a primeira vez que a Vivian e o Matias se encontram na vida, ever. Eu já tinha visto a Vivian antes, já tinha encontrado ela antes. E você pode falar o que você quiser, a hora que você quiser, você manda a gente calar a boca, você que manda aqui nesse lugar, tá? Só uma observação, timidez não combina tanto comigo assim, vai? Não, mas você disse que estava tímida. Não, mas é porque, né, primeira vez em anos, como você falou, mas assim, tá de boa, não, tô tranquila. O problema é eu parar de falar. No último sábado tivemos a declaração, né, de emergência global de saúde da OMS por conta da varíola de macaco. Foi a 7ª declaração desse tipo da OMS desde 2019, né? Uma das vezes foi com a MERS também, por exemplo. Hoje, inclusive, a gente estava aqui conversando, né? Hoje, dia 29 de julho, tivemos o primeiro caso de morte aqui no Brasil devido à varíola de macaco. E, como a gente sempre faz, né, atualizando os países que tiveram primeiros casos desde o último programa, Mônaco, né, que não, né, Bermuda e Jersey, que não são exatamente países, né, mas são territórios, Japão e Filipinas registraram os seus primeiros casos de varíola de macaco. O Brasil entrou no clube dos 1.000, né, passou aí dos 1.000 casos. Espanha e Estados Unidos já estão batendo na casa dos 5.000 casos. Tá? A gente já recomendou aqui vários outros programas, né? Como, por exemplo, o pessoal do Dragões de Garagem, nosso querido Átila, enfim, várias pessoas produzindo conteúdo sobre isso. E em outras notícias de questões sanitárias e também, digamos assim, ambientais, né? O peixe espátula chinês e o esturjão do Yangtze foram declarados extintos pela União Internacional de Conservação de Natureza. Eram 2 animais, né, que já estavam sob risco. Todas as 26 espécies de esturjão estão sob risco de extinção, inclusive, rima não intencional. E tivemos um surto de gripe aviária nas Ilhas Farne, que ficam ali no litoral britânico, em que pelo menos 3.000 aves morreram, porém, segundo as autoridades britânicas, o número pode passar dos 10.000, já que muitos animais mortos podem cair no mar, então fica difícil registrar. Então temos um surto de gripe aviária no Reino Unido, na costa do Reino Unido, que pode gerar repercussões, pode gerar consequências no futuro próximo. Notícia do último domingo, dia 24 de julho. 3 pessoas morrem em atentado nas Filipinas. Tivemos um atentado contra a Universidade do Ateneu de Manilha, tá, que fica na região metropolitana da capital. Deixou 3 pessoas mortas, 3 pessoas feridas. E o criminoso, ele foi, na verdade, uma tentativa de assassinato que, né, acabou resultando na morte do prefeito de Lamitã, a Rose Furigai, que estava comparecendo à formatura de sua filha. Tá? E a motivação do ataque ainda não ficou clara. O criminoso é formado em medicina, inclusive, e ele fazia parte de um grupo que fazia uma campanha contra a prefeita, alegando que ela tinha ligação com tráfico de drogas e corrupção. Então, muito provavelmente, foi um crime de origem política. Também em relação às Filipinas, nós tivemos, infelizmente, um terremoto de 7.1 na escala Richter, que atingiu a ilha de Luzon na última quarta-feira, dia 27, que deixou pelo menos 5 pessoas mortas.
Passando rapidamente ali por outros países do Pacífico, né, nem da Oceania, porque as Filipinas não são da Oceania, né, as Ilhas Cook vão realizar suas eleições gerais agora no próximo dia 1º de agosto, e isso entra um pouco no que a gente falou no programa retrasado, né, sobre as Ilhas do Pacífico, relações com a Austrália, relações com China, e na nossa querida, gloriosa República de Vanuatu, a gente tinha as eleições indiretas para presidente, e depois de 8 rodadas de votos, tá, o parlamento finalmente deu a maioria para o Nikenike Vurobaravu, o novo presidente, né? Lembrando que o Bob é o primeiro-ministro, tá, gente? O Bob não é ele não é o presidente, então o Nikenike agora é o presidente da gloriosa República de Vanuatu. Um abraço para ele que nos ouve. Bem, e uma notícia relacionada à Austrália e Papua Nova Guiné é de que a ilha de Manus ainda conta com 104 refugiados e requerentes de asilos com financiamento da Austrália, né? Lembrando que desde 2016 essa prática foi considerada ilegal pela Suprema Corte papuense e é uma ilha que já tem um histórico complicado, né? Porque foi lá nos anos 60 que 2 ativistas conhecidos, né? O Clemens Runaveri e o Willem Zongunau, foram transferidos, né, quando pegavam um voo com destino a Nova York para denunciar o Act of Free Choice, né, no contexto ali da descolonização dos Países Baixos, mas que acabou sendo colonizada novamente pela Indonésia com complacência da Austrália. Então mostra aí, né, que essa relação ainda é bastante delicada, né, no tocante justamente à autodeterminação de Papua Nova Guiné. Notícia da segunda-feira passada, dia 25 de julho. Papa pede desculpas por igreja em política de assimilação de indígenas no Canadá. Enfim, é um assunto bastante delicado na história canadense, na história recente canadense. A gente repercutiu bastante aqui várias vezes no programa, né? Relembrando, nós tivemos durante décadas uma política oficial de assimilação das crianças indígenas no Canadá, em que elas eram tiradas das suas famílias e enviadas para escolas financiadas pelo governo, muitas dessas escolas católicas, onde muitas vezes elas eram submetidas ali a uma aculturação, para serem, entre aspas, formados como canadenses. Então, questões de idioma, de costumes. A chamada Lost Generation, né? Muitas vezes submetidos a maus tratos, tanto que nos últimos anos diversas valas comuns com centenas de corpos de crianças e adolescentes foram localizados. Nas mais diferentes denominações também, né? Porque aqui é o caso da Igreja Católica, mas também em escolas ligadas a correntes protestantes isso também ocorria. E ainda por cima, essas crianças, quando se tornaram adultos, se tornaram, como você disse, a geração perdida, a Lost Generation, porque eles não conseguiam se adaptar direito à sociedade canadense. Você tinha índices maiores de desemprego, de alcoolismo, de abuso de substâncias, e eram muitas vezes rechaçados por suas comunidades ancestrais, por não saberem falar o idioma, por não terem os mesmos costumes. Então, é uma política, né, que faz parte do genocídio. O genocídio não é apenas extermínio, mas você eliminar uma cultura também é uma política genocida. E depois de vários anos de muita pressão e de muito debate sobre esse papel da igreja nesse processo do Canadá, o Papa Francisco visitou, né, o país do norte e disse que estava envergonhado. Sabemos como a política de assimilação que incluía essas escolas foi nefasta. Quando os colonos aqui chegaram, houve a oportunidade de um encontro frutífero, mas não foi o que sucedeu. Línguas e culturas foram suprimidas, crianças foram expostas a abusos físicos, verbais, psicológicos e espirituais. Tá? Então ele lamentou esse papel, pediu desculpas por esse papel, disse que muitos cristãos adotaram uma mentalidade colonialista das potências. Peço perdão pelo modo com que membros da igreja cooperaram com esse projeto de destruição cultural. Sei que as desculpas não são um ponto de chegada, mas o primeiro passo, né, para, né, uma reconciliação, para novas políticas. Ele se encontrou com ativistas e lideranças indígenas. O primeiro-ministro, Justin Trudeau, também estava presente.
então um evento, né, importante que foi batizado, né, de Caminhando Juntos, né, essa visita que termina hoje, e o logo ele é tanto em inglês quanto em francês, né, Marche Ensemble. E, enfim, Vivi, você me parece querer fazer algum comentário. Você está tímida, você não falou até agora. Por favor, fale. Não, mas agora sério, com relação à notícia do Papa, primeiro, obviamente que o pedido de desculpa, a gente já, não comparando as situações, né, mas a gente sabe que, apesar do simbolismo, a eficácia é baixa, né, você não tem uma retratação e, como você disse, são dois grupos que... É um grupo de pessoas que simplesmente não consegue se adaptar nem a do que foram retirados e nem à sociedade a qual essas instituições aspiravam que participassem. O que, na verdade, assim, a gente conhece essa realidade aqui como um apagamento da população escravizada no Brasil e a gente sabe das repercussões da desigualdade ao longo do tempo. Eu acho, assim, particularmente, apesar de algumas lideranças terem entendido como algo de uma eficácia nula e que quase beirando a desnecessidade, né? Eu acho que, na verdade, é uma primeira sinalização de um recontar de parte dessa história. Então, a despeito de entender que não é algo que seja que seja uma construção a ser realizada e uma reparação histórica, mas pelo menos é um reconhecimento de algo que caracterizou uma geração e acabou perdendo uma geração inteira. E além do Lost Generation também são conhecidos como Stolen Generations, né, que mostra daí também uma questão mais ativa, né, por parte do governo, né, porque Lost Generation parece que é uma coisa que ocorreu, se perdeu, né? Stolen mostra esse papel ativo do Estado, no caso. E assim, complementando isso, eu acho que é importante a gente tomar como exemplo também aqui para as discussões no Brasil, que muitas das reedições de discussão, né, como cota atualmente, vem dessa percepção de que foi aleatório, que do nada a gente estabeleceu essa estrutura. Mas você teve uma série de políticas contrárias, né? Assim, cota para brancos nas universidades. Então, acho que é um bom paralelo para a gente pensar em termos da sociedade que a gente tem aqui e o que aconteceu com os indígenas no Canadá. E antes que algum espírito de porco fale, mas quando é que teve política de cota nas universidades, tal, por exemplo, é só ver a criação, por exemplo, das primeiras universidades rurais, né, que você tinha um processo ali de cotas. No caso, não eram raciais, mas tinha uma política cotista ali naquele momento. E também no Canadá, antes do Matias puxar a última notícia desse bloco, desse primeiro giro de notícias, em Langley, em British Columbia, que é ali a costa do Pacífico, nós tivemos diversos episódios de tiros em massa, tá? Que deixaram pelo menos 2 pessoas mortas, tá? Ambas sem teto. O criminoso, chamado Jordan Daniel Goggin, foi morto depois pela polícia montada canadense, né, que é a Polícia Federal do Canadá. A gente sempre faz esclarecimento porque a Polícia Montada Canadense todo mundo conhece por causa do pica-pau, né, mas é bom lembrar que é uma força policial de verdade também. E é um dos raros episódios, né, de tiros no Canadá. Deixou 2 pessoas mortas, 2 vítimas, mais o criminoso. Bem, passemos para quarta-feira, dia 27 de julho. Manifestantes iraquianos ocupam prédio do Parlamento Nacional. A gente já falou aqui algumas vezes no programa, né, que uma guerra civil no Iraque não é questão de se, é questão de quando. Né? E a crise política no Iraque continua. A gente já falou também de episódios de violação da soberania iraquiana por países vizinhos. E dessa vez, centenas de apoiadores do Muqtada al-Sadr, né, que é o principal líder xiita do país, invadiram o parlamento. E o parlamento fica na chamada Zona Verde de Bagdá, que algumas pessoas podem até conhecer por conta do filme do Matt Damon. Né? Tem um filme do Matt Damon chamado Green Zone, que é uma área de extrema segurança, criada no período da ocupação dos Estados Unidos, pós-invasão de 2003. Então, foi uma invasão que envolveu muitas pessoas, inclusive pessoas armadas em caminhonetes e tal. Lembrando que uma parte dessa atual crise é o fato de que o parlamento iraquiano está completamente fragmentado, não se consegue formar um governo há praticamente 2 anos, e os grupos xiitas, digamos assim, se retiraram do parlamento para
fala, olha, nós não vamos colaborar com os grupos da política tradicional, os grupos corruptos do Iraque, e agora os apoiadores do al-Sadr, devido a esse parlamento travado, devido a dizerem que os xiitas, né, estão sendo desconsiderados na política, invadiram o parlamento. Também na região, fazendo aqui um breve giro, no Irã, o governo iraniano afirmou que prendeu indivíduos que faziam parte de uma célula de inteligência israelense que pretendia realizar um atentado contra a cidade de Isfahan. Tá? Não ficou claro se essas pessoas eram cidadãos israelenses, tá? As nacionalidades não foram divulgadas, ou se eram iranianos opositores ao governo, apoiados, financiados pelo Mossad, agência de inteligência externa de Israel. Falando em Israel, a família da jornalista palestina estadunidense que foi assassinada, Shireen Abu Akleh, se reuniu com o Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, em Washington, pedindo uma maior investigação e responsabilização do evento. Também ligado a Israel, o primeiro-ministro, Yair Lapid, e que, né, teremos eleições em breve, se encontrou com o rei da Jordânia, o rei Abdullah II, em Amman, capital da Jordânia. Tá? Conversaram sobre as relações entre os dois países, sobre questões de estabilidade e também de água. Tá? Uma coisa importante para entender relações Israel-Jordânia, tá, gente? Jordânia foi o segundo país árabe que normalizou suas relações com Israel, isso já na década de 1990. A Jordânia, durante muito tempo, era a potência árabe que ocupou a região da Cisjordânia. Porque ela é a Transjordânia. Exatamente, né? Em relação ao rio, Cis é lado de cá, Trans é lado de lá, quando você fala de um rio. As autoridades jordanianas têm a custódia dos locais sagrados muçulmanos em Jerusalém. E nós temos o Rio Jordão ali. E nós temos os assentamentos israelenses que ficam perto do Rio Jordão, que são chamados assentamentos de segurança, em que existe ali uma espécie de moratória entre Israel e Jordânia, deixa como tá, não mexe nisso, senão vai dar problema. Só que, vira e mexe, né, o acordo entre os dois países, ele precisa ser renovado, o acordo em relação à água, especificamente. Né, a água, além de ser essencial para a vida, ela é escassa na região. O Rio Jordão é o principal rio da região, né? E é uma região bastante árida. Então, isso também fez parte das conversas entre eles. E antes de você passar para os nossos vizinhos argentinos, mas que tem ligação com o Oriente Médio, meu caro Matias, duas notícias breves da Arábia Saudita. Uma delas é que a Arábia Saudita prendeu um cidadão saudita que não teve seu nome divulgado, pois ele colaborou para que o repórter israelense do Canal 13, chamado Gil Tamari, conseguisse entrar em Meca durante a peregrinação para produzir uma matéria. Lembrando que Meca é uma cidade proibida para não muçulmanos. Então, o cidadão saudita foi preso, né, sobre a acusação, né, de ter profanado, né, as leis adequadas em relação a Meca. E a Arábia Saudita também prendeu um TikToker egípcio chamado Tala Safwan por ter usado supostamente linguagem inapropriada e conteúdo sexualmente provocativo nas redes sociais dela. Qual é o conteúdo sexualmente provocativo? É uma moça fazendo as dancinhas do TikTok. Né? TikTok é fazer, né? Tem outros conteúdos, claro, né? Mas esse foi o chamado conteúdo sexualmente provocativo dela. Uma mulher dançando, e ela foi presa pela polícia saudita, ela que é egípcia, inclusive. Né? Vivian, você como, né, a nossa integrante feminina do programa, e hoje aqui em loco, por favor, comente essa notícia, né, sobre dancinhas do TikTok levar a pessoa à prisão. A dança do TikTok ser considerada, né, e só uma dança no TikTok, não algo provocativo, evidencia a privação das liberdades e apesar da ausência de fronteiras da tecnologia que o TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp promovem, as barreiras culturais, elas são mais marcadas e mais incidentes na população do que a gente gostaria e do que Zuckerberg gostaria. Então, isso denota como que a privação da liberdade e os corpos ainda são regulados nas suas várias instâncias, é importante dizer, né? Porque a gente tem aqui um discurso ocidental de que só mulheres
para o lado de lá são restritas em suas liberdades, mas a gente também aqui sabe que a regulação do corpo feminino é uma prática de dominação constante. Bem, e conforme o Felipe tinha falado, né, temos uma notícia envolvendo a Argentina e países do Oriente Médio, já que nessa semana foi divulgado com exclusividade pela agência Infobae uma compilação de documentos do Mossad, né, que é o Instituto de Inteligência e Operações Especiais de Israel, já que no último 17 de março completou-se 30 anos, né, do ataque terrorista contra a embaixada israelense em Buenos Aires, no qual acabaram morrendo 22 pessoas e mais de 200 ficaram feridas. E segundo esses documentos, a ação estava sendo organizada desde 1988 na região da tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, ali entre Foz do Iguaçu, Puerto Iguaçu e Ciudad del Este. Os membros desse ataque eram de nacionalidade iraniana e libanesa, e também foram os mesmos que participaram depois do atentado na AMIA, né, que é a Associação Mutual Israelense Argentina. Não houve participação de cidadãos argentinos no ataque contra a Embaixada de Israel, e todos os membros dessa célula já haviam participado de atentados em outras regiões do mundo, né? Inclusive, eu e o Felipe, a gente estava conversando em off, né, sobre a escolha, né, da base dessa operação ser ali nessa região, porque é uma região de fácil circulação, né, entre os três países, além de ter uma grande proporção de muçulmanos, né, nas cidades da região, o que não chamaria suspeita, né, nesse caso. Do contrário de ser, por exemplo, muçulmanos na própria cidade de Buenos Aires, que já não tem uma concentração tão grande dessa religião. Bem, passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última segunda-feira, dia 25 de julho. Junta militar de Myanmar executa 4 ativistas pró-democracia. Os 4 pessoas foram condenadas à morte, né, entre janeiro e abril. A gente comentou alguns desses episódios aqui no programa. E apesar da pressão internacional, a junta militar seguiu adiante com as execuções, né, as primeiras execuções em Myanmar há décadas. E a junta militar disse que elas foram pela justiça popular e foram processos legais e criminais, não mirando pessoas específicas. Né? Dentre os mortos, dentre os assassinados, vamos ao termo correto, né? Estava um dos principais aliados da Aung San Suu Kyi, e também uma artista de hip hop, um artista, tá? Um artista, né, pela democracia. A ASEAN, a Comunidade dos Países do Sudeste Asiático, condenou as execuções, pediu para Myanmar não repetir, né, esse tipo de comportamento. A mensagem similar foi enviada por G7 e outras organizações. Ainda ali no sul da Ásia, o Sri Lanka estendeu o estado de emergência, já o novo governo singalês, e 2 dos principais líderes dos protestos foram presos, tá, pelo novo governo essa semana. Um dos ministros do Sri Lanka disse que o ex-presidente Gotabaya Rajapaksa precisa voltar para o país, tá? É necessário o seu retorno, não disse se para eventualmente ser preso, ser julgado, algo do tipo. E finalmente, na Índia, teremos a estreia do Google Street View. Por quê? Porque o Google Street View ele estreou na Índia há 11 anos atrás, porém
foram negadas as permissões do serviço operar na Índia por questões de segurança. E agora, depois de negociações, em 10 cidades indianas, primeiro, nós vamos ter o Google Street View. Então, com 11 anos aí de demora, eu que particularmente, eu raramente vou no endereço novo sem dar uma olhada no Google Street View antes. Eu confesso que eu tenho essa mania para julgar. Em bom português, para julgar. Duas notícias de ontem, quinta-feira, dia 28 de julho. Xi Jinping diz a Biden para Estados Unidos não brincarem com fogo em Taiwan. Por quê, né? A Nancy Pelosi vai visitar Taiwan, a presidente da Câmara, né, dos Estados Unidos. Os dois líderes conversaram por telefone essa semana. Conversaram sobre questões de segurança. O telefonema durou mais de 2 horas. Isso significa mais ou menos uns 40 minutos de conversa, né? A gente já explicou isso aqui antes. Xi Jinping e Biden ficaram 2 horas conversando. Não, porque você tem que falar, aí traduz, aí tem a tradução de volta, tem um registro da conversa. Então significa uns 40 minutos de papo líquido, né? Digamos assim. A principal pauta foi, obviamente, a questão de Taiwan. Porém, eles também conversaram de temas econômicos e políticos e concordaram em se encontrar pessoalmente, se encontrar presencialmente. Hoje, entretanto, dia 29, um comentarista político chinês comentou que se caças dos Estados Unidos escoltarem o avião da Nancy Pelosi, isso é uma invasão de espaço aéreo e então a Força Aérea Chinesa teria o direito de agir, tá? Colocando ali um pouco de gasolina na fogueira, mas não é uma postura do governo chinês, é importante deixar isso claro, pelo menos não até o momento. As investigações no comitê sobre o 6 de janeiro de 2021 continuam, tá? Inclusive denunciando que seria uma tentativa de criar eleitores falsos pelo governo Trump e por comitês locais do Partido Republicano. Fazendo aqui um breve giro em notícias dos Estados Unidos e também depois uma outra notícia, né, perto da China, digamos assim. No Texas, a cidade de Dallas determinou que alunos do ensino fundamental e médio usarão mochilas doadas pelo governo. Mochilas transparentes, para saberem se eles estão levando armas para a escola. Então, assim, mas, né, em vez de você pensar na raiz do problema, não, mas vamos mandar as crianças para a escola com mochilas transparentes. Mas peraí, e se ele chegar com a mochila armado e tirá-la ali na hora... Nada, né? Não sei. Porque, assim, é horrível essa solução, mas lembra que muitas das soluções giram em torno de armar professores e eventualmente alunos. Então, assim, né? Só que tem um detalhe. Ruim, né? Tem um detalhe. Eu vou botar o meu desconfiômetro aqui para funcionar. Em quanto tempo, quantos atentados terroristas serão necessários para isso daqui chegar nos aeroportos dos Estados Unidos? Então, assim... tô indo para Las Vegas. Amigo, o que você está levando aí? Então, importante ficar de olho nisso daí. O criminoso, né, de Highland Park, né, que atirou contra diversas pessoas no 4 de julho, ele vai responder a 117 acusações, incluindo 21 acusações de homicídio. Dessas 21, né, 7 pessoas, outras ficaram gravemente feridas, né? Então, assim, o cara matou 7 pessoas, feriu outras dezenas e não foi enquadrado como terrorista. Não sei porquê. É o método Peter Griffin? Pois é, o método Peter Griffin de mensurar. Em relação ainda aos Estados Unidos, agora nas suas relações com o México, os mexicanos receberam um número recorde de 350 mil vistos de trabalho desde a reunião entre o López Obrador e o Joe Biden. É o maior número para um período como esse. E, ainda assim, o governo Joe Biden determinou que vai estender, vai continuar a cerca, o muro, né, entre os dois países, né? Então, o Trump gritava sobre o muro, o Joe Biden fica quietinho, mas, né, é muro mesmo assim.
E a gente falou da China, ali do lado da China nós temos a Coreia do Norte. E nessa semana, né, nós tivemos as celebrações do Dia da Vitória na Coreia do Norte, é a data do armistício, né, da Guerra da Coreia, e o Kim Jong-un disse que a Coreia do Norte pode mobilizar as suas forças nucleares para responder a qualquer ameaça. A Coreia do Norte comemora empate, então? É tipo isso, eles comemoram empate. Boa analogia, boa analogia. Conferência de Ministros de Defesa das Américas é encerrada em Brasília. Tivemos a conferência, né, 15ª Conferência de Ministros de Defesa das Américas, foi realizada em Brasília, como o Matias já antecipou, e muita gente deve ter visto, né, as notícias, presença do Lloyd Austin aqui no Brasil, né, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, e dessa reunião a gente pode tirar alguns pontos e também a gente vai aproveitar, né, e fazer um breve giro aqui pela nossa quebrada sul-americana. Uma delas é que a nota final da cúpula sobre a guerra na Ucrânia foi mais branda do que o planejado, não teve uma condenação explícita da guerra, devido às posições especialmente de Brasil e México. Tá? O Ministério da Defesa mexicano disse que a nota original não correspondia ao âmbito da conferência, visto que, em base de compatibilidade dos princípios de política exterior do México, não é possível aderir à nota. Tá? O Brasil, que tem uma posição mais neutra, né, em relação ao conflito. Também tivemos o Lloyd Austin, né, defendendo a democracia, defendendo o valor das eleições e defendendo o firme controle civil sobre as Forças Armadas, né, na região. Isso é interessante, é uma coisa que a gente já comentou aqui, eu vou lembrar, é uma coisa que é muito pouco conhecida pelas pessoas. Eu acho muito curioso de como isso é pouco conhecido. E é curioso porque, assim, no último dia 26 de julho, não entrou nas efemérides do programa passado, mas nós tivemos os 75 anos do National Security Act nos Estados Unidos, que cria o Departamento de Defesa, acabou com os antigos departamentos das Forças Armadas, né? O Departamento de Defesa tem que ser ocupado por um civil. Mas Philip Lloyd Austin é veterano. Sim, ele é um militar da reserva, mas hoje ele é civil, consequentemente, e ele teve que se por ser um oriundo das Forças Armadas, ele teve que ser aprovado, né, numa votação, numa sabatina mais rígida. E é interessante lembrar que nós temos o secretário da Marinha, o secretário do Exército, o secretário dos Marinhos, o secretário da Força Espacial, o secretário da Coast Guard, que também são civis. Então, o chefe de cada uma das Forças Armadas também é civil nos Estados Unidos. E pouca gente sabe disso, pouca gente conhece isso. E aqui no Brasil, cara, eu lembro, foi assim, era o início da nossa formação política, né, ali em 99, quando foi criado o Ministério da Defesa. Em 99 eu tinha 13 anos, você tinha 13, eu tinha 15, né? Então é quando você está começando, né, a se localizar na política e tal, e entender as notícias. E todo mundo falava, não, o Fernando Henrique está criando o Ministério da Defesa para acabar com o Ministério do Exército, da Marinha da Aeronáutica, porque ele é comunista, porque blá. Sendo que o Brasil estava fazendo em 99 o que os Estados Unidos fez em 47, sabe? E hoje voltou essa discussão, estavam falando, teve algum candidato sendo entrevistado na Globo News, não lembro se foi a Simone Tebet ou Ciro Gomes, né, estavam falando, sobre militar no Ministério da Defesa, civil no Ministério da Defesa, quem que tem que ocupar o Ministério da Defesa. Cara, enfim, então Lloyd Austin, né, falou disso aqui no Brasil. Aí a gente vai aproveitar e fazer um breve giro aqui pela nossa quebrada, meu caro Matias. No Paraguai, o ex-procurador-geral do país será agora investigado por ter supostamente colaborado para encobrir eventuais crimes do Horácio Cartes. No caso, a ex-procuradora, a Sandra Quinones. Tá? Isso vai ser conduzido pela Câmara dos Deputados, né? Lembrando que o Horácio Cartes foi classificado pelos Estados Unidos como significativamente corrupto e que está obstruindo investigações sobre terrorismo transnacional. Na Colômbia, o mecanismo de diálogo pós-guerra civil, pós-conflito, determinou que 19 soldados sejam indiciados por crimes de guerra por terem executado 303 pessoas, especialmente entre 2005 e 2008. Também em relação à Colômbia, o anunciado ministro de Relações Exteriores do governo Petro, o Álvaro Leiva, visitou a Venezuela nessa quinta-feira, dia 28, se encontrou com seu homólogo, Carlos Faria, e anunciaram
que os dois países vão normalizar as suas relações após a posse do Gustavo Petro, né, que será empossado em 7 de agosto como novo presidente colombiano. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Espanha pede 8 anos de prisão para Shakira em caso de sonegação fiscal. Estamos do seu lado, Shakira. Você está dizendo que imposto é roubo, então? Não, eu estou dizendo que é reparação histórica. Inclusive dá para fazer vários trocadilhos com os álbuns dela, porque ela tem um que chama Donde Estão los Ladrones, Laundry Service e El Dorado. O Laundry Service é bom. E ela estaria devendo, ela teria fraudado, não é nem devendo, ela teria fraudado 14 milhões e meio de dólares do fisco espanhol. Eu acho o seguinte, eu acho que o promotor que está acusando ela é amigo do Piquet. E outra, eu acho que se ela não fez de forma consciente, eu acho que foi o Piquet que usou ela de laranja. Não dá pra confiar nesse homem. Tim Shakira. Pode ser também. Mas, enfim, brincadeiras à parte, né? Essa acaba sendo a notícia do Breaking News, porque a gente até comentou, porque as principais notícias de hoje mesmo estavam nos outros blocos. E é uma notícia que certamente vai girar bastante nas redes sociais e tal. Lembrando que o Neymar também é procurado pelo fisco espanhol. Né? Muita gente. Bastante gente. E são solicitados 8 anos de prisão e uma multa de 23 milhões de euros caso ela seja declarada culpada. Tá? Os representantes da cantora disseram que ela é completamente inocente, que isso é uma violação dos seus direitos e que isso é baseado num acordo fiscal, num acordo prévio, cujos termos não foram publicados. Ela que residiu na Espanha entre 2012 e 2014, segundo a acusação, porque o cerne da acusação é que ela seria residente na Espanha sem pagar os devidos impostos na Espanha, provavelmente usando ou algum paraíso fiscal ou a própria Colômbia, não sei, né? Enfim. Então, junto aí com a separação, né? O caso o Piquet que inclusive uma torcida rival ficou cantando Shakira. Foi no clássico que foi realizado em Nevada, né? Um estado com grande comunidade hispano-americana que tomou as dores da diva colombiana. Pois é. Então, tá aí. Agora, questões do fisco. Por que o procurador é amigo do Piquet? Eu tenho certeza. Se procurar os contatos de zap dele... Deve ser catalão. Deve estar lá Piquezinho, alguma coisa assim.